Graça e paz, igreja. Amém? Eu acho que eu estou me ouvindo mais aqui. Está muito alto aqui? Não? Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Pode sentar. A gente está aí no finalzinho já da semana. É natural que a gente se sinta mais cansados. Mas o Senhor gerou uma palavra no meu coração. Eu tenho a impressão que eu me ouço mais aqui, gente. E nesses dias que o Senhor me levou para um lugar seguro, essa palavra foi gerada e eu acredito que ela vai gerar e germinar no seu coração também. Qual é o Salmos mais conhecido da Bíblia? Salmos que a gente aprende assim desde pequenininho. Salmos 23. Primeiro versículo que eu ensinei Elisa. Então eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no Salmos 23. Amém? Tem gente que sabe até de cor. Se não sabe ele todo, sabe alguns pedacinhos. E diz assim, Salmo de Davi: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A sua vara e o seu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Alguém pode virar um pouquinho essa caixa? Porque vai me atrapalhar. Parece que tem duas eus falando. Ah, melhorou. Graças a Deus. Igreja, esse salmo escrito por Davi é uma poesia, e nós podemos ver esse salmo escrito na capa de um caderno, na entrada de uma loja, num convite de um casamento. Nós também podemos ver esse salmo em algumas funerárias. Isso porque ele é um salmo, talvez, eu acho que o mais conhecido em toda a terra. É um salmo que nós aprendemos, como eu falei, desde pequenininho. E toda
é inspirada por Deus. Então, ainda que Davi escreve esse salmo, ele é inspirado no coração de Davi pelo próprio Deus. Quando nós lemos esse salmo, é como se nós estivéssemos ouvindo o próprio Deus falando conosco. E aqui no Brasil, nós não temos o costume de cuidar de rebanhos de ovelhas. Mas no Oriente Médio, fazendo algumas pesquisas, nós vamos no Google, você vai ver nas imagens e na história que o pastor separado para cuidar de um rebanho, um pastor separado para cuidar de ovelhas, ele vai ter alguém do seu lado, alguém da sua família, e geralmente é com os adolescentes, aqueles que estão iniciando a sua vida. Eles ficam de longe, acompanhando como um pastor pastoreia o rebanho. E a curiosidade aqui é porque uma ovelha, ela não pode ser vendida e ser trocada de pastor. Quando uma ovelha envelhece, ela precisa ser encaminhada diretamente para um matadouro. Vocês estão comigo? Amém. Então, por isso, é necessário ter alguém caminhando junto com aquele pastor, para que a ovelha sinta e reconheça que junto com aquele pastor tem alguém, porque caso aquele pastor não consiga cuidar dela, ela vai reconhecer quem está com o pastor. Ela vai reconhecer o cheiro. Mas Davi, ele escreve esse salmo dizendo que o Senhor, ou seja, o sumo pastor, o nosso Jesus, é quem nos pastoreia e cuida das nossas vidas. Alguns historiadores vão procurar em qual estação Davi escreveu esse salmo. Mas nós não encontramos uma definição exata, apesar de que uma grande maioria acredita que esse salmo foi escrito por Davi quando ele estava sendo perseguido por Saul. Há quem acredita que ele foi escrito quando Davi, ainda pastor das ovelhas, dos rebanhos do seu pai, ficava pelas colinas cuidando das ovelhas. E ele escreveu esse salmo. Existem aqueles também que acreditam que Davi, que a estação, que o tempo que Davi escreveu esse texto, esse poema, esses versos, quando ele já tinha sido estabelecido rei. E por causa do verso 5, quando Davi diz: prepara-me uma mesa, um banquete na presença dos meus inimigos, muitos acreditam que Davi relaciona aos banquetes que eram preparados já quando ele era rei estabelecido em Israel. Todavia, eu gostaria
de compartilhar algo para nós nessa noite. Porque com esse pano de fundo, para que a gente entenda um pouco desse salmo, até porque eu acredito que logo quando você e eu nos convertemos, a primeira coisa que nós aprendemos é que nós somos uma ovelha. A primeira coisa que nós aprendemos é que existe um pastor local que cuida das suas ovelhas. Logo somos ovelhas. Mas nesse rebanho do Senhor, nós, de forma total, na nossa totalidade, pastores, líderes, servos, somos ovelhas de um sumo pastor. E nós conseguimos dividir esse salmo, eu dividi esse salmo em duas partes. E nós vamos caminhar em cada verso desse salmo, aprendendo que o Senhor nos chama para um lugar chamado de cuidado e de honra. E hoje o Senhor, Ele quer curar aqui na minha e na sua vida raízes de rejeição. Porque existem muitas pessoas com dificuldade de desfrutar de honra. Davi escreve esse salmo dizendo para nós que no Senhor de nada nós teremos falta. Eu não sei se eu quero orar para que o Senhor traga essa revelação hoje no teu espírito. Talvez você já leu esse salmo incansavelmente. Você sabe ele de có e salteado. A palavra do Senhor, ela não é para ser conhecida, ela é para ser revelada. No mundo em que nós vivemos, aonde o conhecimento é gigante, pouca revelação é encontrada. Mas hoje eu quero orar e interceder para que o Senhor traga a nós, no nosso espírito hoje, uma palavra revelada que vai saltar dos nossos ventres. O Senhor nos chama para um cuidado. Talvez você cresceu, aprendeu, assim como eu, que nós devemos só sofrer. Não, Jesus nos separa para um cuidado. O texto diz: de nada, Ele é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Sabe por quê? Nós vivemos em um tempo insaciável, incansável de busca por coisas. Nós vivemos buscando títulos, diplomas, formações, recursos, coisas e mais coisas. Mas quando nós entendemos que Jesus é o nosso pastor, nada eu terei falta. Quando eu falo isso, meu irmão, não é porque essas coisas não vão me faltar, é porque essas coisas não vão preencher aquilo que só Jesus pode preencher. Porque eu tenho certeza que você conhece alguém que talvez já tem tudo isso que eu falei e ainda assim é alguém vazio. Mas eu conheço pessoas que não tem R$1 no bolso, mas é cheio da presença de Deus. E essa pessoa caminha em uma totalidade em dizer que nada para ele falta, uma vez que ele
presença de Deus. Nada, absolutamente nada é preenchido fora da presença do Senhor. Uma vez que eu sou cheio do Senhor, eu começo a, preste atenção, uma vez que eu sou cheio do Senhor, eu começo a desfrutar de contentamento. A palavra contentamento significa satisfação, gosto, prazer, alegria, júbilo. Eu quero fazer algo aqui. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Começa a profetizar: Jesus, derrama contentamento sobre mim. Me faz enxergar que eu não sou nada sem Ti. E que não há nada, nada, nada além de Ti que eu mais preciso ter, Senhor. Gera em mim um coração contente. Gera, Senhor, em mim contentamento. E nesses dias lá, naquele lugar que eu estava, eu aprendi algo. Sabe, irmãos, Deus, Ele nunca vai nos dar acesso a tesouros se antes nós não sermos contentes com aquilo que nós já temos. O Senhor nunca vai liberar sobre mim e sobre você acesso a lugares, a tesouros, sem antes nós sermos contentes com aquilo que Ele já nos deu. Porque eu entendo que Deus, quando nós desfrutamos, vivemos, caminhamos como essa igreja, ela vive sem recursos. Eu já falei isso com o pastor. Eu sinto que o tempo em que nós vivemos, onde nós caminhamos mesmo por fé, nós não podemos dizer assim. E uma das minhas, não sei se eu posso dizer a palavra certa, briga com o Senhor, é que eu falo com Ele: Jesus, a gente tem tantos sonhos, mas nós não temos recursos. Senhor, se o Senhor liberasse 1 milhão hoje na conta da igreja, iria faltar tamanhos sonhos que nós temos para esse lugar. Mas eu entendo que quando nós caminhamos sem recursos, é porque o Senhor está nos preparando para o dia que nós caminharemos com recursos. E quando Ele nos colocar para caminhar em lugares com recursos, aí já não vai ser uma preparação, Ele vai estar testando o nosso coração. Sabe, esse cuidado do Senhor, como eu disse, eu separei esse texto em duas partes, e a primeira é cuidado. E quando o texto diz: o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta, Ele traz algumas recompensas, Ele traz algumas promessas. E o verso 2 diz: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. O que é isso? Jesus está nos pegando pela mão e nos levando para nos alimentar de um alimento sólido. Quando um pastor pega a ovelha e leva ela para pastar em um lugar, ele está dizendo para ela: come, fica à vontade, se farta. E Jesus, como nosso pastor, é do desejo dele dizer para nós: fique à vontade, se farta, se alimenta e descansa. Ele me lva em pastagens. Gente, quando a gente bate um pratão, o que dá depois? Sono.
texto diz: Ele me faz andar em passos verdejantes e me faz descansar. O cuidado do Senhor é nos levar em passos verdejantes. Ele está nos levando para nos alimentar e se fartar do lugar que só Ele pode nos levar. O cuidado do Senhor é provisão. Ele nos conduz, o texto continua dizendo: Ele me conduz a águas tranquilas. Irmãos, o pastor lá no Oriente Médio, ele é o responsável em dar água para aquela ovelha beber. João vai dizer que Jesus é a água da vida. Ele me conduz a águas tranquilas. O pastor é o responsável em levar a ovelha a beber de uma água tranquila. Agora preste atenção, não é na correria. Na última quinta que eu preguei, eu falei sobre Marta e Maria. A gente precisa parar de viver uma vida na correria. Ai, corrido, estou falando por mim. Estou falando por mim. Correria. É correria, correria, vida doida. É correria. Não é assim que a gente responde. Menino, uma correria, não fiz isso, não fiz aquilo. Eu estava vendo sobre a questão da ovelha, o focinho dela, a forma anatômica do focinho dela. Se a ovelha ela vai beber de uma água agitada, ela se afoga. E o texto está dizendo que Jesus, o sumo pastor, Ele vai nos levar a beber água em uma água tranquila. Não tem como desfrutar na correria, irmão. Não tem como desfrutar de um cuidado em meio a uma correria. Ele nos leva a um lugar seguro para saciar a nossa sede. Nós sabemos que a água ela é vital para o ser vivo. E esse pastor responsável em prover essa água para a ovelha. Conosco não é diferente. Jesus, o sumo pastor, Ele nos provê. Ele não só provê, como Ele é a verdadeira fonte. Ele não só dá, Ele é a fonte. É por isso que de nada eu tenho falta, eu tenho tudo nele. E esse cuidado, ele continua. No verso 3 diz: restaura-me. Profético isso. Ele restaura-me o vigor. É Ele que é a nossa força. A palavra vigor diz, produz energia. Irmão, se não for o Senhor, você estava em casa. Eu estava em casa, cansada. Tamanha correria que a gente vive. O Senhor, é Ele quem produz e restaura o nosso vigor. E aí Ele nos leva por caminhos de justiças. Ele nos leva em lugares seguros. Deixa eu te contar uma coisa. Em abril eu decidi viajar. E talvez você pode achar que eu tinha dinheiro para ir. Não, eu só tinha fé. Irmãos, eu não trabalho, meu marido que trabalha. E ele disse assim: eu vou pagar para você, nós vamos parcelar, porque você precisa ir. Falei, mas a gente não tem passagem. Falei, vou pedir minha mãe. Pedi minha mãe, ela falou, não, vai, eu pago a sua passagem, você precisa ir. E eu fui sem R$1, apenas com um cartão de crédito que eu não podia gastar. Mas era minha segurança se caso eu precisasse usar.
E eu fui conduzida pelo Senhor para um lugar seguro, para um lugar onde tudo ia ficar parado e eu ia apenas receber e ouvir da sua voz. E no último dia, alguém chegou perto de mim, tirou o dinheiro e disse: o Senhor manda te entregar. Ah, queridos, cantar é uma coisa, viver é outra. Sabe, muitas vezes lá naquele lugar, na hora das ofertas, eu falava: meu Deus, eu não tenho R$1 para me poder ofertar. Como eu queria abençoar essas pessoas que estão me abençoando. Como eu queria poder entregar. Eu cheguei em casa falando com o Jardel, falando com meu pai. Como eu queria viver isso. E o Senhor no último dia usa alguém e me abençoa. Porque esse Pai, Ele cuida. Ele cuida de mim e de você. O cuidado, ele traz segurança. O verso 4 diz: mesmo que eu andar pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu andar por trevas, eu não vou temer. Se você olhar para a história mesmo dos pastores no Oriente Médio, quando eles levam os seus rebanhos, eles vão passar por alguns lugares perigosos, alguns penhascos, e esses lugares, esses penhascos vão ser chamados de vales da morte. E trazendo isso para os nossos dias, é como nós caminhamos em meio aos lugares aonde existe perigo, mas nós não deveremos temer, porque o sumo pastor, aquele que nos direciona, nos leva, nos guarda. O Senhor está conosco, é Ele quem cuida de tudo. Aí o texto diz assim: a sua vara e o seu cajado me protege. Ou seja, ainda que eu ande por esses lugares, a sua vara e o seu cajado me protege. Vara é correção. Talvez a gente está andando por um lugar que é perigoso. Nós estamos caminhando numa Babilônia. Nós estamos em um lugar tenebroso. E pode ser que a gente às vezes acaba querendo ir para um lugar, e o Senhor, o nosso pastor, vem com a sua vara e nos corrige. O seu cajado nos consola, ou seja, nos protege, nos traz para perto. Nós precisamos aprender a desfrutar desse cuidado. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa. E essa pessoa me disse: olha, você não me conhece, mas eu estou lá no grupo Amigas de Deus. E eu estou na igreja há 13 anos, mas eu não conheço Jesus. Sabe, eu faço inúmeros propósitos e eu não consigo cumprir nenhum deles. Dentro da minha casa eu achava que o meu marido tinha que mudar, mas na verdade eu estou vendo que quem tem que mudar sou eu. Eu não consigo ter paciência com os meus filhos. E eu disse: o que mais você quer que eu te falo? O próprio Jesus, Ele já te mostrou que Ele deseja mudar em você. Agora não espere um anjo na sua casa e dizer como você tem que fazer, porque essa mudança, para você desfrutar de uma vida com Jesus, vai depender de novas atitudes que você vai tomar. Sabe, muitas vezes nós queremos que um anjo apareça e fala conosco. E para desfrutar daquilo que é espiritual, daquilo que é realidade no céu, muitas vezes vai depender de uma postura nossa. E a segunda parte,
Eu falei de cuidado, e a segunda parte que eu queria falar, que nós conseguimos encontrar aqui no Salmo 23, é sobre honra. O verso 5 diz assim: prepara-me um banquete para mim, na vista dos meus inimigos, e tu me honras. Eu não sei você, mas talvez você pode imaginar assim: mas por que o Senhor vai preparar um banquete para mim na presença dos meus inimigos? Deixa eu te dizer algo, isso aqui não tem a ver comigo e não tem a ver com você. Tem a ver porque o Senhor decidiu preparar um lugar na mesa para mim e para você. Não é porque eu faço algo, não é pelo título que eu carrego, não é por o que eu faço, não, é por aquilo que eu sou nele. Nós somos filhos de Deus. A maior alegria de um pai e de uma mãe é trazer os seus filhos, sentar à mesa e ver os seus filhos comer. O que Jesus está dizendo é: vem, tem um lugar na mesa para você. Eu preparei um banquete para você se fartar. Minha filha quase não come, e quando ela consegue comer um prato mesmo, a gente celebra. E é isso que Jesus está nos ensinando. É isso que esse pai, esse pastor está dizendo: olha, não tem a ver porque você faz isso ou aquilo para mim, não. Eu preparo uma mesa para você, para que você se farta. Olha, escute isso, não tem a ver em quem está assistindo, em quem está na arquibancada querendo nos perseguir. Uma vez que nós estamos na mesa e focarmos para quem está na cabeceira daquela mesa, nós vamos nos fartar. Oh, Jesus! A maior alegria de um pai e de uma mãe é quando seu filho senta na mesa para a refeição e ele come tudo. A maior alegria do pai é ver seu filho se fartando de tudo que está disponível naquela mesa. Mas por que, Jesus, na presença então dos meus inimigos? Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Ele, com aquilo que Ele prepara para nós. Agora escute, não tem nada mais que confronta aqueles que nos perseguem do que ver a gente saciando de um banquete preparado de Jesus para nós. Aí, por que da dificuldade? Porque nós temos essa dificuldade. Por que da dificuldade da gente desfrutar deste lugar de honra? Porque sempre tem alguém querendo nos intimidar. Toda vez que Deus ele nos abençoa, Ele abre a porta, Ele derrama sobre nós uma bênção. Às vezes a gente fica com medo, sabe? Existem setas que começam a vir nos querendo nos fazer sentir culpados. Porque nós estamos desfrutando de algo que Jesus derramou sobre nós. Eu quero te convidar a você pedir ao Senhor que cure essa raiz hoje da sua vida. Porque nós somos ensinados, isso é muito sério. Nós fomos, eu não digo a igreja, eu digo a sociedade. A cultura ensinou que a gente tem que sofrer, sabe? Eu não estou falando que a gente não vai sofrer, mas hoje eu quero trazer um senso para o meu e para o seu espírito de entender que quando nós estamos nessa mesa, tudo que o Senhor quer é que a gente não fique pensando se fulano vai ficar chateado, se ciclano não vai, não. Ele quer que a gente se assenta e se farta dessa mesa. O segredo não é ficar olhando para quem está assistindo, é se manter focado em quem está na cabeceira
essa mesa, preparando um grande banquete. Porque a gente foi acostumado com a cultura da desonra, irmãos. E quando a gente é honrado, a gente fica constrangido. Mas o Senhor entende, quem tem filho consegue compreender o que eu estou falando. O Senhor é o nosso Pai. E tudo que Ele quer é nos ver satisfeitos. E o texto continua dizendo assim: você não vai só se fartar, eu vou ungir a sua cabeça, e o seu cálice vai transbordar. Ah, meu Deus. Ele vai derramar uma unção sobre a nossa cabeça. E essa unção vai encher o nosso cálice a ponto de transbordar. E será impossível carregar sozinho aquilo que Ele transbordar. Sabe por quê? O transbordo do Senhor nas nossas vidas, esse transbordar é que vai alcançar quem está à nossa volta. Ele enche o nosso cálice, Ele faz transbordar. Esse transbordo enche todos que estão na nossa volta. E Deus está me chamando, Deus está te chamando a viver nessa medida exata. O Senhor começa a dizer para mim, para você e para essa igreja: não me limite naquilo que eu quero derramar nesse lugar. Nós não podemos limitar, porque a nossa mente, sabe, irmãos, quando Deus Ele começa a falar conosco, se a gente não expor, se a gente não gerar logo e colocar para fora, isso começa a se misturar com o nosso eu. Será que é de Deus? Será que não é? Então, quando Deus começar a gerar no seu coração, é porque Ele está fazendo o seu cálice transbordar, e você precisa colocar isso para fora, para que esse transbordo alcance quem está à sua volta. Não fique eu estou pregando para mim. Muitas vezes o Senhor fala comigo, eu fico, ai meu Deus, será? Por isso eu digo hoje, o Senhor quer tratar as nossas raízes. O Senhor quer mudar essa mentalidade de escravo e dizer que nós somos filhos. Quando a gente descobrir isso, nós vamos ter acesso a tesouros. Não porque isso aqui vai nos governar, é porque a gente decidiu se assentar e se fartar da mesa que o Senhor prepara para mim e para você. Deus nos chama para viver essa medida transbordante. E aí, quem sabe, aqueles que nos perseguem não sintam o desejo de se assentar nessa mesa também. Se coloque de pé no seu lugar. Nós vamos cantar de novo aquele louvor, eis-me aqui. Se existe alguma raiz de rejeição hoje em você, te fazendo acreditar que não, vamos servir ao Senhor, mas fazer o que? É peleja atrás de peleja, é para sofrer mesmo, né? É para viver uma vidinha mesmo, porque não, queridos, do Senhor é a terra e tudo que nela há. Nós estamos aqui para desfrutar, o nosso destino é o céu, mas enquanto estivermos aqui, a sua palavra diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nós somos filhos de um rei, nós precisamos nos comportar como tal. Nosso pastor nos convida hoje. Então, se você cantou esse louvor sem entender o que você estava cantando,
ajudar a subir o nível, a mudar a mentalidade. Diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor.